Programa Espírita Quarta Dimensão. Quando Jesus, o Cristo, partiu para as regiões celestiais, algumas pessoas se sentiram órfãos. Porém, sua mensagem de luz e verdades eternas ficaram encravadas no coração de algumas almas. A força da amizade pediu para que se reunissem. Houve as perseguições por parte dos fariseus e governantes da época. Angustiados por não poderem se encontrar, alguns decidiram fazer reuniões em catacumbas, transformando melhor para o nosso português nos cemitérios. Descobertos, alguns eram levados ao martírio. A sua fé era motivo de diversões circense. Quando questionados, diziam: a fé em Cristo Jesus supera tudo. Vivemos épocas de perseguições e dúvidas. O mundo está dividido nas informações. E agora, o que fazer? A figura do mestre Rabi da Galileia e sua mensagem está novamente sendo postas em prova. Então vamos recordá-lo nestas palavras: tranca-te no teu quarto e, em secreto, conversa com o Pai, pois Ele tudo sabe, tudo vê. E vem os benfeitores espirituais nos dias atuais, sinalizando também o bom uso da inteligência. Já diz o espírito Isadora de Bois: a falta de conhecimento, em algumas situações, gera o medo. O medo, em algumas situações, torna o ser humano agressivo, seguindo o instinto de preservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. E hoje a presença agradável de Rui Carlos Chagas, membro da equipe aqui, a DEPA, Lírio do Vale, sempre fazendo divulgações, muito conhecido em Belém do Pará, região metropolitana, por ser um expositor espírita de fato. Sempre atuante, tem o seu canal no YouTube, que depois ele vai passar para a gente também aqui, para você acompanhar aos domingos, né, Rui? Aos domingos, o Evangelho online. Que horas é? 19 horas. 19 horas, né? É. Dê logo para o nosso telespectador, qual é o canal do YouTube? R é Rui, arroba Rui, traço, TNW. Pois é, daí tem é ao vivo também. Também é que o nosso programa é ao vivo. Às vezes ele joga nos dois times. Mas dá para fazer a coisa. Dá para fazer a coisa, porque quando a gente tem aquela vontade de trabalhar, de propagar, de consolar, sempre a gente arranja tempo para tudo, né, Rui? Sem dúvida nenhuma. Pois é, falando nisso. cruzados. Pois é, Rui, falando nisso aí, o que a gente está vendo aí? O surto gripal aí, certo? E está incomodando muita gente. Incomodando muita gente aí. As pessoas ficam até com medo: será que é uma nova Covid? Será que é uma vertente da dengue? O que está acontecendo no mundo? Essa que é a realidade. E eu até conversei, Rui, olha, vamos levar para os nossos telespectadores para não temer. Isso faz parte do processo evolutivo que o planeta está passando. Porque isso, inclusive, chegou lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale, o porquê desses surtos gripais aí, certo? Muita tosse, é isso que está dando, e já foi sinalizado em algumas reuniões mediúnicas dos mais diversos centros espíritas e espiritualistas que o nosso pulmão está sofrendo mudanças. Até porque o planeta Terra está passando por uma transformação, uma evolução acelerada. O clima vai mudar, o ato de respirar vai mudar. Segundo informações dos benfeitores espirituais da humanidade,
o próprio planeta Marte já teve lá matéria verde. E agora é um planeta totalmente modificado. Mas por quê? Porque os habitantes de lá evoluíram. Então, quer dizer, teria que fazer toda uma reestruturação, tanto no corpo material, ficou menos pesado, como a própria espiritualidade. Então, quem é antenado nessa questão das muitas moradas na casa do Pai, sabe perfeitamente o que nós estamos abordando aqui. E até você que não acredita nisso, mas lembre-se, matéria são vidas pulsantes. Existe-se vida em outros planetas. Hoje a biologia já prova isso. É retirado, inclusive, aí pelas sondas da vida, matéria de outros planetas, de asteroides, e dizem que lá tem vida. Não é igual à nossa, mas algumas são semelhantes. Então, há uma evolução acontecendo. Então, o que que nós queremos abordar hoje, aqui no programa, é de que quando vem esses surtos virais aí, não é para se temer muito, até porque o próprio pensamento é capaz de modificar a estrutura molecular do corpo. Você tem que se auto-imunizar através dos bons pensamentos. Mas para não fugir, lógico, a nossa base de estudos, vamos pegar uma questão do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita. Questão 168. O número das existências corporais é limitada ou o espírito reencarna perpetuamente? E eis a resposta dos imortais. A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso, quando se despoja das impurezas materiais. Não mais necessitará das provas da vida material. O que quer dizer com isso? Que nós temos o limite para estar no corpo de carne. Então, às vezes, certas doenças que chegam é para dar um impulso para a própria alma buscar as coisas espirituais. Nada é por acaso, né, Rui? Sem dúvida nenhuma. Esse conceito até nos leva à questão da justiça e do amor de Deus. Deus infinitamente justo e bom. Então, ele não fica nos punindo, criando vírus para nos destruir, isso não existe. Mas um processo de evolução está diretamente vinculado à lei do progresso. À medida que evoluímos mais, o nosso perispírito vai evoluindo até o ponto de poder se adequar a situações que permitam que ele cada vez mais plane nos níveis mais elevados de espiritualidade, mas para isso temos que retirar as nossas imperfeições, frutos milenares que estão conosco, nós que estamos trabalhando lentamente para tirar, ajudados pelo Criador através desses impulsos da lei do progresso, que às vezes a gente acha que são destruidores, nós esquecemos uma coisa importante. Existe também a lei de destruição, que nós podemos fazer um link com a lei do progresso nesse instante. A lei de destruição para o espiritismo não é lei de aniquilação, é lei de transformação. Se nós imaginarmos a lei de destruição como aniquiladora do ser humano, nós estaremos indo contra um Deus de amor e misericórdia que a todos nós nos possibilita o crescimento. Então a lei de destruição, acima de tudo, é uma lei de transformação que a cada tempo vai mudando para melhor cada um de nós. Nada que até o próprio Kardec sinaliza, nada se destrói, tudo se transforma, né, Rui? Sim, sem dúvida nenhuma, a se transforma. E aí é aquele detalhe, né, Rui? Como é que a gente muda? Através dos desafios. Então, às vezes, certas doenças vêm despertar em nós um outro caminho de vida. Você quer ver um exemplo? Existem pessoas que não são desanimadas não quando estão doentes. Sim, sim. Inclusive, esta semana, conversando com o Rui, nós estávamos conversando a respeito. Aliás, eu contei a história. Lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale, nós temos uma amiga chamada Rai do Vale, Raimunda Maria, mais conhecida como Rai do Vale. E aí ela sempre conta a história da avó dela. A avó dela desencarnou com mais de 100 anos de idade. Mas, pasme, meus queridos amigos e amigas, com 45 anos de idade, 45, 50 anos, ela teve um problema no intestino. E ela foi ao médico. O médico simplesmente disse: olha, minha senhora, isso aí tende a agravar.
ao ponto de a senhora defecar pela boca. E aquilo foi um susto para a família, veja só, entre 45 e 50 anos. Ela disse, doutor, se eu tiver de morrer assim, eu vou morrer, mas eu vou fazer de um tudo para sobreviver. O que foi que ela fez? Começou a fazer uso de alguns medicamentos naturais, lógico, seguindo também as medicações fitoterápicas, mas ela sempre era acompanhada do otimismo, da boa vontade de querer viver, sorrindo sempre. E aí hoje a ciência já nos prova, através da neuroplasticidade, que o cérebro tem condições de reformular as moléculas do corpo. Então aquilo que era para ela uma coisa que iria destruir a vida dela, passou a ser o quê? Um desafio do espírito para o quê? Modelar o corpo para uma nova existência e adaptação. E aí isso que vem ali, né, na questão do livro dos espíritos. Quer dizer, um dia nós vamos parar de reencarnar. Por quê? Porque nós já dominamos todas as facetas que a matéria pode nos ensinar. Um dia o Rui vai deixar de reencarnar, eu vou deixar de reencarnar, você também. Mas enquanto nós não aprendermos o que é a matéria, as suas nuances, a gente vai continuar reencarnando e, acima de tudo, quem quer sofrer vai continuar sofrendo, né, Lué? Lamentavelmente porque é aquele negócio que a plantação livre, mas a colheita obrigatória. Atentemos que essa questão, nós temos que analisar também pelo ponto da lógica. Sempre nos livros espíritos tem questões que a gente não tem que pegar o pé da letra. Sim. Então, quando ele diz assim que a gente vai ficar todo tempo sem reencarnar, realmente é uma forma genérica. Porque os grandes avatares, como Jesus e outros cristos solares, eles continuam reencarnando nos seus planos para ajudar o homem a evoluir. Porque não é porque a gente reencarna que nosso pai nos chama e a gente diz, eu não vou. Imaginemos que nós moramos na doca e ele agora diz, não, meu amigo, você vai passar 1 ano, 3 anos lá no Barreiro, lá um bairro bem periférico do nosso querido país, com boa marginalidade, numa favela. No momento, se ele dissesse isso para nós, eu não, eu estou aqui nesse conforto, eu vou rebaixar, encarnar num local tão difícil, eu não quero lá. Mas acontece quando a gente desenvolve um amor, nós não queremos ver nossos irmãos para trás. Então nós tomamos outros corpos e voltamos de novo para os nossos freios. Isso me faz lembrar uma passagem apócrifa da vida de Jesus, que diz que ele adorava todas as tardes ir à casa, quando tinha tempo, é claro, não ocupado 3 anos para fazer uma missão peitinho, visitar a casa de Lázaro, onde Maria e Marta lhe preparavam um suco de groselha, que era que ele adorava nas tardes quentes da Palestina para se degustar. Então vejam que, quem sabe, a gente queria um refrigerante, a gente queria o suco, queria isso, aquilo. Ele se degustava um copo de suco de groselha, que ele adorava isso, que elas faziam com todo amor para ele, e outras coisas mais. Por exemplo, eu digo a vocês que eu adoro churrasco. Lógico que o Douglas também gosta. Demais. Domingo a gente ainda estamos pronto fazer um churrasco, de comermos os nossos animais primitivos, que a gente tenta se alimentar, mas na realidade vai chegar no ponto que nós não vamos mais ter essa necessidade, porque justamente nós já vamos nos satisfazer com o mínimo possível. Isso vai fazer lembrar que determinados órgãos nossos, nós ainda precisamos. Exemplo, a vesícula. O que é a vesícula? É um órgão que funciona como um limpador que a gente tem na nossa pia. Então você coloca aquele limpador para a coisa não passar tudo, só vai entupir o cano. Então a vesícula fica ali, segurando gordura que você come, condimento durante anos. Exemplo meu, pessoal. Então o que acontece? Chega um ponto que aquilo é tanta próstata que uma pedra, que você está tendo que, um alimento sólido da sua vesícula, você tem que tirar a vesícula. Por quê? Porque você usou indevidamente o caráter alimentar, se alimentou com cultura e condimentos e outras coisas mais, refrigerante, e acabando criando essa próstata, e você tem que tirar a vesícula. Então, a vesícula ainda é este freio para evitar que a gente tenha problema. E aí o que acontece? Hoje, eu não posso sair comendo qualquer coisa, porque eu tenho que ter freio na boca. Então eu não fui frear no pulmão. Hoje, se eu comer coisas gordurosas, refrigerantes, qualquer coisa, eu tenho o fígado aberto.
Então, se eu jogar para dentro, eu vou correr para o banheiro. O que significa? Que eu tirar a vesícula também foi um freio no meu controle. Para concluir a nossa ideia, lembremos a maravilhosa história do livro Nosso Lar, da famosa sopinha, né? Que quando eles chegam lá, o camarada quer se alimentar e serve uma sopa para eles. Mas é só isso? Eles explicam para ele que é suficiente. Mas notem, Nosso Lar está numa dimensão bem mais elevada do que a nossa crosta terrestre. São espíritos já, um espírito mais elevado, mais limpo, diferente do nosso, que ainda, quando retornarmos, quem sabe, precisaremos da ajuda da espiritualidade para fazer nosso churrasco, né? Nosso churrasco da espiritualidade, e eu garanto que ela não vai se negar a fazer um churrasco fluídico, pois afinal, ela teve um feliz. Pois é, aí é que tá, né? Vamos para então o caso do Rui, né? O Rui, meio disciplinado, né? Aí veio que a dor na vesícula. E aí foi que ele aconteceu. Ele deu freio. Não deixou de gostar, mas ele foi o quê? Com isso, ele passa a modelar o perispírito dele, fazendo com que numa próxima reencarnação o corpo dele venha aqui muito mais espiritualizado. Sim, sim. Dizendo, então, às vezes, não a nossa disciplina, ela nos serve também para dar uma disciplina da alma. E o nosso corpo vai sofrendo essas mudanças. Exemplo, agora que a gente falou da questão do surto viral. Quantas pessoas aí não gostam de se agasalhar direito, ficam com roupas molhadas e tudo mais? A higiene pede. E enquanto ele falava também essa questão de Jesus, né, que gostava de tomar o seu suco de groselha, Rui Carlos, nos é dado o conhecimento que existem dois elementos no universo, né, material e espiritual. Então, esses dois elementos, nós ainda vamos sempre ficar nos movimentando nisso, e nós somos filhos de Deus, co-criadores da criação, que estão no livro dos Espíritos. Quais são as atribuições dos espíritos já sublimados, superiores? Ajudar aqueles que estão abaixo. Que a gente nunca vai deixar, então, de visitar a matéria, né? Sim, Só que a gente vê mais equilibrado, né? mais equilibrado, né? Mais equilibrado. Como Jesus nos ensinou, né? Como Jesus nos ensinou, né? Que ia nos banquetes dos fariseus, dos publicanos, não para se empurrar, mas para ensinar. Não quer dizer que ele comesse um pouquinho de cordeiro, um pouquinho, quem sabe, tomasse um vinho. Interessante que o vinho naquela época não tinha tanto teor alcoólico, era mais de uva, mas ele era para ensinar. Então ele tinha que dar uma manifestação para justamente isso aí. Eu costumo dizer, Rui, que Jesus nos ensinou a caminhar na matéria. Jesus não nos proibiu de nada. Não nos proibiu. Mas ele nos ensinou, deixou um legado de como você deve caminhar na matéria. Não abusando. Tem até, se não me engano, uma fala de Paulo, que diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, ele já pegou esse ensinamento de uma das passagens de Jesus e ele colocou esse tempero. Então você que deve estar passando aí pela sua gripezinha, doença na sua vesícula, no seu rim, aprenda. Você está sendo convidado a mudar a sua forma de pensar, de se movimentar. Valorizando o quê, Rui? As coisas espirituais. Quanto mais material a gente fica, mais sofrimento tem, né? Nós temos que atentar sempre e somos seres espirituais. E por assim ser, temos que ter o controle em tudo, para evitarmos prováveis danos em vidas futuras que virão, e até mesmo começando pela nossa própria existência. E aqui fica a dica do quarta dimensão. Vamos estudar esses processos evolutivos da matéria. Matéria influencia em matéria, mas quem comanda a matéria somos nós, almas imortais. Nós somos convidados a mudar, muitas das vezes de posição, nos educar mais. A neuroplasticidade vem dando uma contribuição muito grande. E como nós somos co-criadores da criação, façamos a nossa parte. E eu, novamente, lembro da minha querida amiga Raiva Vale falando da sua vozinha. Vai expelir fezes pela boca? O negativo desencarnou suavemente, sem nenhuma enfermidade. Por quê? Porque soube trabalhar os pensamentos. Então, a vida é um contínuo de desafios
Mas esses desafios são para você ser feliz, né, Rui? Sem dúvida nenhuma. E lembremos que o Espiritismo não é uma ciência de autoajuda. Não. É uma ciência que nos ajuda a caminharmos firmes, através principalmente dos conceitos científicos, agora enriquecidos por a neurociência, e que nos ajudam a entendermos a força da nossa mente, capaz, como diz Jesus, se vocês quiserem, farão coisas até maiores do que eu fiz. Somos o projeto de Deus feito para a felicidade. Use o atributo da inteligência para tornar-se cada vez mais feliz. E falando em felicidade, aí vem ele, o palhaço chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Começando mais Clube da Alegria Espírita, na sua telinha. Quer aprender a ciência espírita? Venha com a gente. Vou falar sobre a mediunidade de evidência. A mediunidade de evidência é um dom especial que algumas pessoas têm. É como se fosse uma visão do coração, que permite enxergar os espíritos que são seres que vivem no mundo espiritual. Na doutrina espírita, aprendemos com Allan Kardec que os espíritos estão sempre ao nosso redor, mesmo que a maioria das pessoas não consiga vê-los. Quem tem vidência pode, às vezes, ver esses espíritos, mas isso não é motivo de medo. Os bons espíritos são amigos que querem nos ajudar, proteger e ensinar o caminho do bem. É muito importante lembrar que esse dom deve ser usado com amor, respeito e responsabilidade. Assim como estudar e fazer o bem ajuda a desenvolver essa capacidade de forma segura e tranquila. Oi, meu nome é Agatha Valentina, tenho 11 anos e sou artista plástica. Sou caicoense e quero mandar um grande beijo e um abraço para o palhaço Chantilly e Kisuko. Beijos de luz. Sejam bem-vindos ao Pare e Pense com Chantilito! Olá, amiguinhos! Eu sou o Chantilito. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante: a influência que uma pessoa pode ter sobre a outra. Sabia que nossos pensamentos, palavras e atitudes podem ajudar ou atrapalhar alguém? Quando uma pessoa chega sorrindo, alegre, cheia de bondade, o ambiente fica mais leve, não é? Mas quando alguém vive brigando, reclamando e falando coisas ruins, parece que o lugar fica pesado. Isso acontece porque todos nós transmitimos energias através das palavras, dos sentimentos e dos pensamentos. Por exemplo, se um amigo começa a estudar porque viu outro estudando, isso é uma influência. Quando uma criança aprende a ser gentil vendo os pais ajudarem os outros, isso também é influência. Até a tristeza pode passar de uma pessoa para outra. Por isso precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos e fazemos. No Espiritismo aprendemos que os pensamentos são forças vivas. Um pensamento de amor pode consolar, animar, trazer esperança. E até ajudar alguém que está sofrendo. Por isso vamos espalhar alegria, respeito e bondade.
porque toda boa atitude pode iluminar o coração de outra pessoa. Por hoje é só. Até o próximo episódio do Pare e Pense! Olá, gente! Eu me chamo Lia. O nosso clipe show está incrível com muitas aprendizagens. Assista e comente. Tchau! Bom, galerinha, vamos chamar agora o nosso clipe show, né, Kisuko? Qual é o clipe show, Chantilly? Faz o clipe show de hoje. Fala de ciência espírita. Existem vidas... peraí. Existem outras vidas para viver. Outras vidas para viver? Isso. Grupo Cancioneiro Espírita. Isso, roda o clipe. Roda o clipe. Legal. Opa! Se você ainda acha que tudo acaba nessa vida, não sabe o que Kardec veio trazer. Trazer um mar de ideias, descobertas e alegrias, trazer o Consolador pra mim e pra você. As nossas teorias sobre o mundo estão mudando, e um dia a verdade vai aparecer. Os olhos da ciência deste mundo estão fechados, é porque ainda não tem olhos para ver o quê? Que existem outras vidas pra viver. Que existem outras vidas pra viver. Que existem outras vidas pra viver as nossas vidas. E todo mundo um dia vai viver pra crer. Oh, 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 que bom. Tem o Evangelho, o céu, o inferno e a Gênese também. Oh, 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 que bom. Bom, amiguinhos, agora nós vamos mandar os nossos abraços. Né, Kisuko? É a melhor parte do programa, a hora do abraço. Olha, o nosso programa está varando as fronteiras do nosso país, tá certo? Um abraço vai para o SEADES, Centro Espírita Amália Rodrigues Soler, que fica na Espanha, em Barcelona, isso! A todos os nossos amigos e irmãos, né, de Barcelona, do Centro Espírita, um abraço. E para todas as crianças de lá de Barcelona, da Espanha logo, né? SEADES, SEADES, né? Centro Espírita Amália Rodrigues Soler. Um abraço. Tem um abraço pro nosso amigo Cleiton, né? lá do Orvalho das Ervas. Isso, ele faz produtos medicinais, produtos medicinais, xaropes, remédio pra tudo, né, rapaz? É, bacana, muito hein? bom, muito bom. É muito bom, hein? Orvalho das Ervas. Se você estiver interessado, entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço vai só pra quem? Pra quem? Os palhaços. Qual palhaço? Costelinha, Calabresa e... nossos amiguinhos, Costelinha. Ainda tem o Barriguinha, rapaz. Tem outro ainda? Tem o Barriguinha, que é o Rafael. Olha só a foto Eles são deles filhos aí. de quem mesmo? É, filho da mãe deles. A filha da mãe deles? É filho, acho que é Larissa o nome da mãe Larissa? deles. Se não for, agora vai ser. Se não for, vai pra mãe deles, né? Isso. E o Gabi também, rapaz. Centro Espírita, Gabriel Ferreira, que fica em São Paulo, Zona Norte, capital, isso. Alô, Marchinha, um abração, olha a foto das crianças aí, ó. Um abraço pra galera de São Paulo, São né? Paulo, São Paulo. E o abraço vai pra Rayane, lá em Itapanã, e a Yasmin, que fica lá em Belo Horizonte. Aquele abraço. Isso, um abraço vai pro cinegrafista, né, rapaz? Nosso amigo Léo. Léo Matias. Léo Matias. Léo Matias, Gente, até o próximo domingo! Eu vou dar uma volta nessa praça bonita, agora tá bonita, né? Colorida, tá bonita? Isso! É a Praça dos Palhaços! Tchau, gente! Opa! Legal! Sabemos que o pensamento é força criadora. Diante disso, é importante estarmos atentos e vigilantes com relação aos nossos sentimentos, visto que estes exercem influência nos pensamentos, ou seja, sentimentos bons geram um estado de equilíbrio ao espírito e, consequentemente, para as células. Diante deste esclarecimento, devemos tomar cuidado ao excesso de informações
guardadas no nosso campo mental, ocasionadas muitas vezes por preocupações ou acontecimentos inerentes ao nosso dia a dia. Assim, é necessário fazermos uma limpeza diária no campo mental, deletando informações desnecessárias, pois o excesso, a repetição e a permanência de fatos na mente poderá ocasionar a desestruturação das células, levando a estados de desequilíbrios, que se refletirá no corpo físico, contribuindo para o aparecimento de doenças. Segundo o espírito Miramês, a mente é como o chuveiro da alma. Aquilo que pensais firmemente cairá sobre vós mesmos, de modo a vos libertar ou vos encarcerar, dependendo do teor dos sentimentos que impulsionam as ideias. Assim, é importante estarmos atentos aos nossos sentimentos, mantendo a serenidade para que pensamentos perturbadores não venham prejudicar nosso corpo físico e espiritual. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estileite da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém.